Queridos irmãos, saúdos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós estamos nesta série do Sermão do Monte, intitulado Os Princípios e Valores do Reino dos Céus, onde nós aprendemos como os discípulos do Mestre Jesus Cristo devem viver neste mundo, para o que foram chamados, comissionados e transformados. E assim torna-se então um manual da nossa vida cristã. E hoje nós chegamos ao capítulo de número 7 e vamos meditar dos versos 1 a 6 nesta noite. Portanto, abra a tua Bíblia, Mateus capítulo 7, dos versos 1 a 6. Mateus 7, de 1 a 6. Acompanhe atentamente a leitura da palavra do Senhor. Não julguem, para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês também serão medidos. Porque você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixa que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio? Hipócrita, tira primeiro a trave do seu olho, e então você verá claramente para tirar o cisco do olho do seu irmão. Não deis aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Vamos orar mais uma vez. Ó Senhor, misericordioso, gracioso, trabalha mais uma vez no nosso coração por meio da Tua palavra. Ressalta, ó Deus, para nós aquilo que o Senhor requer nas nossas ações, quanto julgar, Deus, as práticas do nosso próximo. Ensina-nos, ó Deus, enquanto igreja, em primeiro lugar, para que honremos o Teu santo nome, para que possamos viver de acordo com aquilo para o qual nós fomos chamados e comissionados. E assim também, ó Deus, para que possamos ter uma vida comunitária que agrade ao Senhor, que possamos nos pastorear mutualmente, a fim, ó Deus, de ver o Teu nome sendo honrado e exaltado, e as nossas vidas a cada dia sendo edificadas para a glória e nome do Senhor. Ajuda-nos a entender um pouco mais desse assunto tão complicado, ó Deus. Muitos têm deturpado o sentido de julgamento, usando a Tua palavra, mas nessa noite, mostra-nos a Tua verdade. Assim nós oramos em nome de Cristo, confiados nele. Amém. Irmãos, uma certa vez, uma pequena semente que estava sobre o chão, logo começou a brotar. E, olhando ao seu redor, ela disse, qual de todas essas flores que eu estou vendo, eu devo ser? Ela assim refletiu. E, sem nenhum discernimento e com um espírito meramente crítico, ela passou a dizer, eu não quero ser uma rosa, porque uma rosa tem muitos espinhos. Eu não desejo ser como os lírios, porque os lírios são incolor. Eu certamente não gostaria de ser uma violetazinha, é muito pequena e cresce muito perto do chão. E assim aquela pequena semente que havia começado a desabrochar, criticou cada flor que estava à sua volta. Aquela pequena semente era uma semente puramente arrogante. Mas, certo dia no verão, quando despertou, e após esse julgo impiedoso sobre os outros tipos de flores, aquela pequena semente descobriu que de fato ela não poderia ser uma rosa, não poderia ser um lírio, ou tão somente uma violeta, porque era, na verdade, uma erva daninha. Era, na verdade, uma mera erva daninha, que estava ali apenas para prejudicar as outras flores à sua
volta. E meus irmãos, essa história serve para ilustrar a forma que muitas pessoas, em determinadas vezes, principalmente aquelas que se encontram nas igrejas e afirmam ser parte do povo de Deus, julgam e condenam as outras sem nenhum discernimento, sem nenhuma forma de piedade, sem refletir quem realmente é, ou quem realmente são, e o que precisam mudar primeiramente em si, para depois ajudar as outras pessoas. Isto é algo que o nosso Senhor Jesus está mostrando neste texto. E também ele vai mostrar como é coerente na vida dos crentes, daquele que diz ser cidadão do reino dos céus, ter um julgamento de fato que venha regado de discernimento para a glória de Deus. Jesus ele vai falar dessa necessidade de ter discernimento para exercer um correto julgamento. Como nós falamos, chegamos então ao capítulo 7 do Evangelho de Mateus, que é o último capítulo do Sermão do Monte. E de modo geral, queridos, nós podemos dizer que o capítulo 5 que nós vimos enfatiza a vinda do reino de Deus e aquilo que este implica, especialmente se tratando da lei de Deus. O capítulo 6 enfatizou a paternidade de Deus e a liberdade e as responsabilidades que isso nos proporciona. E agora, o capítulo 7 enfatiza o julgamento de Deus e o impacto que isso deve causar no modo que nós vivemos. Nós que dizemos ser discípulos de Cristo, salvos por Cristo, comissionados por Cristo, como nós agimos de acordo com a certeza do julgamento que vem do Senhor nas ações dos homens. E é neste contexto que Jesus mostra que devemos ter discernimento na hora de exercer o julgamento para com o nosso próximo. A necessidade de ter discernimento para exercer o julgamento. E segundo as palavras de Cristo Jesus aqui no texto, por que é necessário termos esse discernimento? Em primeiro lugar, porque isso evita um julgamento impiedoso e condenatório. Em primeiro lugar, porque isso evita um julgamento impiedoso e condenatório, conforme é possível ver nos versos de 1 a 2. Meus irmãos, o coração que provou da graça e do perdão de Deus sempre será cuidadoso em julgar e condenar as outras pessoas. Quando Jesus diz aqui no verso de número 1, não julguem, ele está se referindo ao ato de condenar, de ter um mero espírito crítico, condenatório quanto às ações de outras pessoas. É o ato de ser como um juiz de causas que bate o martelo sem considerar as devidas partes. O foco, queridos, está certamente nessa propensão humana de condenar os outros simplesmente por suas falhas, de simplesmente condenar, de jogar a culpa a Adão que o diga. Quando o Senhor chega no Éden e vê que o homem percebeu que estava nu, lá no capítulo 3, e ele vai indagar Adão, porque o que é que ele fala? Por causa da mulher que você me deu, eu comi o fruto. E isso aqui aconteceu. Então veja que essa é uma herança maldita. E meus irmãos, muitas vezes nós sabemos que essa é uma prática comum, infelizmente, até dentro da igreja. Nós temos esse foco de condenar muitas vezes as pessoas por suas falhas, seja por coisas que sabemos que é errado diante da palavra de Deus, ou por práticas diversas que nós discordamos. Colocamos, por exemplo, em nós mesmos uma espécie de padrão, para que outras pessoas venham agir simplesmente da maneira que nós achamos que é certo, que nós pensamos que é certo, ou da maneira que nós agimos, e quando as pessoas fogem disso, ao invés de ter misericórdia, compaixão, piedade, e tratar para a glória de Deus, nós queremos simplesmente apontar o dedo, dizer que está errado, que essa pessoa é miserável, é até mesmo uma desgraçada e não poderia ter feito nada daquilo. E tal comportamento, queridos, é sinônimo de falta de misericórdia e não é coerente a um discípulo de Cristo que recebeu misericórdia. Esse tipo de condenação é uma tentativa de destruir reputações, ao invés de tratar de maneira justa e piedosa. E essa falta de misericórdia, como é que isso fica claro para nós? Lá no texto de Lucas, capítulo
6, verso 36, que é um texto paralelo a esse aqui, que trata do mesmo assunto, existe uma advertência de Jesus justamente para não julgar os outros, e essa advertência, ela é precedida pela positiva: sede misericordiosos, como também misericordioso é o vosso Pai que está nos céus. Esse tipo de condenação é falta de misericórdia e não cabe a um servo de Cristo. E essa falta de misericórdia é similar, por exemplo, àquela parábola que nós já vimos também sobre o servo incompassivo. Um homem que recebeu um perdão de seu senhor, de uma dívida impagável. Mas quando ele é perdoado, quando ele sai dali, ele encontra outra pessoa que devia a ele uma quantia pequena, ínfima, bem menor, e simplesmente ele vai atrás dessa pessoa, ele cobra essa pessoa, ele faz mal a essa pessoa para que lhe pagasse o mínimo que ela lhe devia. E quem condena sem misericórdia é similar a este homem que é descrito na parábola do servo incompassivo. Mas saibam de uma coisa: quem insiste em se assentar na cadeira de juiz, assentar-se-á no banco dos réus. Quem insiste em ser juiz, na verdade, irá se assentar no banco dos réus. Aqueles que condenam sem compaixão ou é isento de redenção nessa área, pode esperar o mesmo tratamento vindo das mãos de Deus. Jesus diz na continuidade dos versos 1 e 2: não julguem para que vocês não sejam julgados. Pois com o critério com que vocês julgarem, vocês serão julgados. E com a medida com que vocês tiverem medido, vocês serão medidos também. Interessante que Jesus usa aqui algo muito comum da poesia hebraica. Jesus, por ser um judeu, ele certamente sabia fazer isso muito bem, que era usar o paralelismo, onde a segunda linha repete e traz ali uma espécie de reforço à ideia colocada na primeira linha. São palavras diferentes, usadas de modo diferente, mas com o mesmo significado. Se vocês julgarem, vocês serão julgados. Se vocês medirem dessa forma, vocês serão medidos também. E Jesus faz isso para trazer uma ênfase maior às suas palavras. E, queridos, Jesus não está falando aqui de uma espécie de karma instantâneo, como muitos dizem por aí. É como na história de João e José. João e José, eles eram vizinhos. E certo dia, João precisou viajar e José ficou na sua casa. E onde eles moravam veio uma certa ventania terrível, que derrubou partes das casas das pessoas que habitavam ali na região. Quando João chegou de viagem, José foi recebê-lo. E o viu e disse o seguinte: meu querido, você não sabe o que é que aconteceu. Veio aqui uma terrível ventania e a minha casa caiu. João então levantou com uma forma de condenação, dizendo assim: tá vendo? Eu falei com você que era para você fazer as coisas corretas, que não era para você cometer esses tipos de erro que você tem cometido aí. Olha o que é que aconteceu, Deus derrubou a sua casa. Mas José virou para ele e disse o seguinte: então, o interessante é que parte da sua casa caiu também. E você não estava aqui para ver. A gente pensa que quando Jesus diz assim, não julguem para que não sejam julgados, é como uma espécie de karma instantânea, é algo que vai acontecer ali na hora, ou que simplesmente da mesma maneira que você julga alguém impiedosamente, as pessoas vão passar a te julgar também. Não, queridos, mas quando a gente olha, por exemplo, para o grupo de palavras utilizado aqui sobre julgamento, no texto, esse mesmo grupo de palavras, de termos aqui, são predominantemente usados no Evangelho de Mateus para se referir ao julgamento escatológico de Deus. O discípulo que assume ser juiz do que outro faz, na verdade, o que ele está tentando? Ele está tentando usurpar um lugar que não é dele de direito. É um lugar que é de Deus, mas também à medida que julga e condena, será julgado pelo próprio Deus, e isso não implica em tomar lá da cá, não, eu não vou julgar, mesmo que o meu coração queira isso, mesmo que eu tenha vontade de condenar o meu irmão, eu não vou fazer isso para que no último dia Deus não faça isso comigo também. Não tem nada a ver com isso. Ou que se possa, de alguma maneira, evitar o julgamento vindo da parte de Deus para quem ele de fato irá julgar. Mas é a mesma questão
vista em Mateus capítulo 6, dos versos 14 a 15. O que Jesus fala lá? Que se alguém diz ser um cristão e não sabe perdoar, vive nessa prática, é porque talvez nunca tenha experimentado de fato o perdão vindo da parte de Deus por intermédio de Cristo Jesus. E nesta mesma pegada, nós podemos dizer que não saber exercer misericórdia e compaixão e verdadeira justiça e julgar o próximo é porque ou essa pessoa não foi alcançada verdadeiramente pela misericórdia de Deus, ou ainda não a entendeu. E ambos os casos são sinônimos de uma vida em pecado. Queridos, o que é que nós recebemos de Deus? Pura misericórdia. A Bíblia em vários textos diz que nós merecíamos a ira de Deus, nós merecíamos a condenação vinda da parte de Deus, nós merecíamos de fato sermos julgados pelo Senhor quando vimos nos Salmos. O julgamento do Senhor, ele vai chegar. E o julgamento do Senhor veio, mas toda a condenação recaiu sobre Cristo Jesus. Tudo aquilo que era de merecimento nosso recaiu sobre Cristo Jesus. E assim nós recebemos misericórdia de Deus. E como pode alguém dizer que tem essa misericórdia e não saber exercer a misericórdia no que se diz respeito a julgar as ações de outras pessoas? Por isso, insistindo na prática da falta de misericórdia e de condenação, serão julgados pelo Senhor de todas as coisas. Exercer essa prática quebra o princípio de amor ao próximo e de justa retribuição, que é possível ver, por exemplo, no verso de número 12, que diz o seguinte, 12 do capítulo 7. Portanto, tudo que vocês querem que os outros façam a vocês, façam também vocês a eles, porque esta é a lei e os profetas. Agora, queridos, dito isto, vale ressaltar o que Jesus não está dizendo nesse texto. Meus irmãos, esse é um dos textos mais mal utilizados da história. Um dos textos mais mal utilizados da história, seja por pessoas descrentes e seja também por pessoas crentes. Quem é você para me julgar? Não julgueis, hipócritas, para que não sejais julgados. Muito mal utilizado. Jesus aqui, ele não está dizendo que nós devemos suspender qualquer tipo de julgamento moral em relação às outras pessoas, que devemos fechar os olhos para as falhas delas, ou nos negar a fazer a distinção entre verdade ou erro, ou entre a boa conduta e o pensamento ou o comportamento pecaminoso. Isso ficará mais claro no verso de número 6, onde Jesus traz uma situação em que nós devemos julgar. Mas lembremos-nos, por exemplo, de Mateus capítulo 18. Jesus ensina como se deve tratar um irmão culpado. Ali ele está mostrando claramente que as ações que são errôneas de uns para com os outros, que aqueles que quebram os princípios da palavra de Deus para com o irmão também, deve sim ser julgado. Deve ser exortado na frente de testemunhas também, deve ser exortado na frente da igreja, e se ele não se arrepender, considera fariseu e publicano. Paulo, em suas cartas, advertiu os crentes para que percebessem e abominassem aqueles que pregavam e viviam outro evangelho que não era o evangelho de Cristo Jesus, e que aqueles que viviam em pecado deveriam ser devidamente disciplinados. Portanto, não é, queridos, a reprovação amorosa que o Senhor rejeita aqui. Deve haver reprovação, sim. Deve haver um julgamento, sim, mas Jesus está reprovando esses ataques egoístas, sem amor, onde muitos se colocam no lugar de juiz. É a ideia de julgamentalismo, de ser crítico, propício a julgar duramente, sem graça, sem amor e sem propósito. Jesus não proíbe o julgamento dos outros, ele apenas exige que nosso julgamento seja justo e que julguemos somente com um padrão que está estabelecido, que é o padrão das Sagradas Escrituras. Esse é o padrão. Meus irmãos, os homens, hoje em dia, não sabem o que é isso, infelizmente, em sua maioria. Quando nós olhamos para o mundo, nós vemos as pessoas tendo variados
comportamentos pecaminosos, indevidos, e não querem passar por nenhum tipo de represália, de repreensão. No mundo, as pessoas que vivem dessa forma dizem justamente o que está neste texto, mas de maneira errada. Não me julgue. Ninguém é perfeito. Se eu quero matar, se eu quero roubar, se eu quero destruir, se eu quero me prostituir, se eu quero adulterar, se eu quero usar droga, se eu quero roubar, ou qualquer outra coisa, isso é problema meu. Ninguém tem que se meter na minha vida, não. Ninguém tem que falar ou não o que é que eu devo fazer. E essas pessoas tentam influenciar sempre outras pessoas a fazerem as mesmas coisas erradas, mas para elas dizem que não devem receber nenhuma espécie de julgamento, de repreensão. Infelizmente, nós vivemos numa sociedade assim. Vivem a sua maneira, a sua forma, mas não querem nenhum tipo de repreensão, de qualquer espécie ou natureza. Mas o ruim é quando nós também olhamos para dentro da igreja. Infelizmente, muitos dos que estão dentro da igreja falham, pecam, erram. E quando estão sendo repreendidos, tanto pela liderança da igreja, quanto por irmãos, usam também esse texto de maneira errada. E falam também, todos nós somos pecadores. Quem é irmão fulano de tal para me julgar? Quem é irmã fulano de tal para me julgar? Por que ela vem falar que eu crio mal meu filho? Naquele dia, lá na salinha, o filho dela estava fazendo coisa pior. Por que ela vem falar que eu não sou uma esposa coerente no que eu falo, se tal dia ela estava falando isso também? E vice-versa. Situações do tipo acontecem, esse texto é usado erroneamente. Não julgue, você não pode me julgar, eu sei da minha vida diante de Deus. E aí falam uma besteira horrível. Só Deus pode me julgar. Só que a pessoa que fala esse tipo de coisa é tão tola. Sabe por quê? Porque mostra que não tem ideia de praticamente nada. Mas espera aí, se só Deus pode julgar, isso não te assusta? Isso não assusta? O Deus poderoso que de fato julga, condena, coloca no céu, lança no inferno, sabe de todas as coisas, e esquadrinha os corações, só Ele pode julgar, mas isso não assusta? Porém, geralmente, pessoas que estão vivendo a vida em pecado, em determinados erros, utilizam um texto errado e essas palavras erradas para continuar nas suas práticas pecaminosas. Porém, meus irmãos, nós não devemos nos retrair. Devemos continuar, sim, fazendo aquilo que o Senhor requer de nós. Ter um julgamento amoroso, corrigir o nosso próximo, mas com o intuito correto. O intuito correto é a glória de Deus. O intuito correto é ter as Escrituras como padrão e não nós mesmos, não a nossa própria vida. Nós estamos aí propensos a cair, errar, falhar contra o Senhor. O padrão é a palavra de Deus, mas sim, devemos ter discernimento. E esse discernimento é que vai impedir que nós tenhamos um julgamento impiedoso e meramente condenatório. É sobre isso que Jesus Cristo está falando e não cabe a nós, mas sim devemos julgar, corrigir e auxiliar aqueles que estão à nossa volta. Porém, Jesus vai mostrar também que é necessário discernimento para exercer o julgamento, porque isso também ressalta a necessidade de autocorreção. Isso ressalta a necessidade de autocorreção. Dos versos 3 a 5, Jesus traz uma espécie de ilustração que amplia mais o ensinamento que ele vai trazer aqui. Ele diz o seguinte: por que você vê o cisco no olho do seu irmão, mas não repara na trave que está no seu próprio? Ou como você dirá a seu irmão, deixe que eu tire o cisco do seu olho, quando você tem uma trave no seu próprio olho? Cisco aqui refere-se a uma pequena lasca de qualquer coisa. Algo pequeno, como uma espécie de lasca de madeira, uma pequena farpa que pode adentrar dentro do olho. Eu sei que muitos aqui já tiveram essa experiência ruim, né? E sempre chegou alguém, peraí, deixa eu ver o que é, e dava um assoprão, né, no olho, para ver se saía esse cisco. Então vocês sabem o que isso significa.
Mas Jesus, ele vai usar aqui uma hipérbole. Ele fala assim: por que você vê o cisco no olho do seu irmão? Aquilo que necessita ser transformado, julgado, de fato repreendido, quando você tem uma trave no seu olho. Trave aqui é uma espécie de viga que sustenta uma casa. É um pedaço enorme de madeira. Você está olhando o cisco no olho do seu irmão, mas tem um pedaço grande, a tora de madeira, dentro do seu próprio olho. Jesus vai dizer aqui no verso de número 4, veja, é uma interjeição, ele está chamando a atenção. Talvez não fique claro aqui no texto, na tua Bíblia em português, mas no texto grego está assim, veja, preste atenção, olhe para o que está em você primeiro. Jesus está dizendo que devemos avaliar nós mesmos, o nosso coração, a nossa vida, antes de querer tratar a vida dos outros, e esse é um grande problema do julgamento precipitado. Nós queremos ajudar as pessoas, julgar as pessoas, sinalizar os erros das pessoas, mas quantas vezes nós olhamos para o nosso próprio coração? Aquilo que nós temos cometido, que é contra a palavra de Deus, que não agrada o Senhor, e às vezes nós somos tão maledicentes, que aquilo que nós julgamos no próximo, é o que nós também cometemos. Aquilo que nós julgamos no próximo, é o que também cometemos. Recentemente, um dos meus pregadores favoritos, há muitos anos, Steve Lawson, foi apanhado em adultério. Ele já estava um caso com uma moça há mais ou menos 5 anos, é o que se sabe até agora. Hoje nós temos no Brasil uma boa literatura sobre os puritanos, literatura reformada, sobre pregação expositiva, e o Lawson foi uma das pessoas que trouxe esses livros também para o nosso país. E é interessante que nesses 5 anos, em que ele estava, neste caso, por vezes acompanhando as suas pregações, ele tocou no assunto do adultério. Ele falou que a Bíblia condena o adultério. Mas agora, ele foi apanhado em adultério, após 5 anos. Eu não estou aqui simplesmente falando do pecado dele, condenando o pecado dele, mas mostrando, queridos, que sim, muitas vezes, quando nós falamos contra o nosso próximo, contra o erro do nosso próximo, nós estamos cometendo a mesma coisa. E isso é perigoso. Isso é ruim. Isso é desonesto. Porque aquele que vê todas as coisas, que é o próprio Deus, que sonda e esquadrinha os corações, sabe quem de fato nós somos. Os versos de 3 a 4 tem também paralelo com Lucas 6, que quando fala acerca de julgar o próximo, Jesus está usando aqui as mesmas palavras. Ele diz que é como um cego que guia outro cego. E a autocegueira é resultado da falha culposa em perceber como as coisas realmente são em nós primeiro. E como Jesus descreve as pessoas que agem dessa maneira. Verso de número 5. Hipócritas. Hipócritas. Tira primeiro a trave, a viga que está no seu olho. E meus irmãos, enquanto eu estava preparando esse sermão, eu procurei ilustrações. Fui a diversos livros, sites, histórias, para poder ilustrar o que Jesus está falando aqui, mas nenhuma para mim caiu tão bem como uma luva, como a história de Davi, quando foi confrontado por Natan. Davi cometeu adultério com Batseba. Davi assassinou o seu guerreiro, marido de Batseba, Urias, para encobrir ou tentar encobrir o seu pecado. Por alguns meses, Davi viveu esse pecado, tentou esconder esse pecado do Senhor, e fica muito claro nos salmos que ele escreve nessa situação pedindo perdão a Deus. As escrituras nos diz que nesse tempo Davi se tornou um homem impiedoso. Mas um determinado dia, alguém bate a sua porta. Era o profeta vindo da parte de Deus, o profeta Natan. E Natan então conta uma história a Davi. Veja só, rei, tem um impasse aqui para a gente resolver.
Havia um homem rico, muito rico, de muitas posses, tinha muitas ovelhas. Chegou um determinado dia na casa dele, um visitante. E ao invés de pegar uma das suas ovelhas, ele foi à casa de uma determinada pessoa que tinha uma ovelhinha só. Uma ovelhinha só. E pegou essa pequena ovelha, essa única ovelha, quase parte da família, para poder alimentar o seu convidado. Davi então se enfurece. Esse miserável tem que morrer, estou parafraseando, tá? Esse miserável tem que morrer. Me fale quem é. Natan aponta, é você. Você é este homem. Porque você tinha muitas esposas, o Senhor lhe deu todas as coisas, mas a única esposa que um homem tinha, você foi lá e tomou e adulterou. A sua casa vai sofrer por causa disso. E aqui nós temos o exemplo do que Jesus está falando. Isso é hipocrisia. Nós muitas vezes queremos condenar e julgar as ações de outras pessoas, corrigir, mas nós estamos cometendo as mesmas falhas, os mesmos erros. E o Senhor não se agrada disso. Saiba, os homens não veem o seu coração, mas o Senhor vê e Ele não se agrada disso. Quando Jesus fala aqui hipócritas, lembre-se que no Sermão do Monte, Ele veio utilizando esse termo várias vezes para se referir aos fariseus e os religiosos da época, porque eles tinham essa prática, eram sepulcros caiados, homens pecaminosos que tinham Deus na boca e não no coração, mas se colocavam no lugar de juízes, inclusive julgaram o próprio Jesus. Esse daí age por meio de Beelzebul. É um louco. Está dizendo que é o Messias? Quem é ele? A cruz é o seu lugar. Os hipócritas da época eram narcisistas, egoístas, mas tinham uma capa de piedade. Jerry Bridges, num livro denominado de Pecados Intocáveis, inclusive eu indico ele para os irmãos, ele diz o seguinte: o pecado de julgar os outros é um dos mais sutis entre os pecados intocáveis, uma vez que quase sempre é praticado sob o disfarce de zelo pelo que é certo. É muito mais fácil nós encontrarmos falha nos outros do que tirar a trave do nosso próprio olho. Mas isso é incoerência. Porque o que é que Jesus fez? Jesus de fato tirou dos nossos olhos aquilo que criava cegueira em nós. A Bíblia diz que Ele tirou aquilo que nos deixava cego para com o pecado. Jesus retira de nós, quando Ele nos transforma, essa autojustiça, o amor, o desejo pelas coisas pecaminosas. E não é coerente a um servo de Deus viver sem tirar os pecados que estão na própria vida, sem tirar a trave que está no olho. Outro lugar onde Jesus trata sobre aspecto de olhos aqui, é lá em Mateus 6, de 22 a 23. Ele falou que os olhos são como a lâmpada do corpo. Ele ali está falando sobre a cobiça do coração ao dinheiro e também à idolatria. Então, se alguém cobiça o dinheiro, se alguém ama as posses do mundo, é porque o seu coração está corrompido. Os olhos estão sugando para dentro aquilo que o coração deseja, a concupiscência. E é possível que Jesus esteja mostrando aqui que essa cegueira hipócrita de julgar os erros dos outros antes do primeiro é de fato um problema do coração que precisa ser retirado. Ah, queridos, quantos de nós aqui nesta noite ainda não tiramos a trave dos nossos olhos? Ainda estamos olhando para o cisco do olho do nosso irmão. Quantos de nós falam boas palavras diante do irmão, mas por trás desce a lenha? Como falo lá na minha terra, né? Desce a lenha, fala mal, critica, fala pelas costas, fofocam, prejudicam. Quem vive assim jamais entenderá quem é e jamais servirá para o progresso do reino de Deus. Assim como aquela pequena flor que nós falamos no início, aquela pequena semente, ela simplesmente pensou que poderia falar das outras, quando na verdade ela era a própria erva daninha. Agora, uma outra observação pertinente aqui é que Jesus usa por 3 vezes o substantivo irmãos, dos versos 3 a 5.
Significa que ele está falando em um contexto mais particular, de um relacionamento íntimo como uma igreja composta de irmãos mesmos. É principalmente a comunidade cristã que está em vista, queridos, aqui. E vejam, Jesus nunca falou, prestem bastante atenção, Jesus nunca falou que enquanto a sua igreja estivesse aqui na terra, ela seria composta de pessoas cujas ações eram perfeitas. A igreja de Cristo foi tornada limpa, foi tornada perfeita diante de Deus pelos méritos do próprio Jesus. Mas em momento algum, as escrituras deixam claro que a igreja seria composta por pessoas de ações puramente perfeitas. Inclusive os próprios apóstolos foram os primeiros a terem ações erradas para uns para com os outros. Em nenhum momento na carta de Paulo às igrejas, nós vemos ali que existiam pessoas simplesmente perfeitas. A igreja ela é composta de pessoas que ainda pecam, que erram umas com as outras. E devemos tirar a viga dos nossos olhos, não para sermos isentões. Aqui está o equívoco de muitos também. Eu vou me isentar. Como eu tenho que olhar primeiro para a minha vida, então deixa as ações erradas do meu irmão quieto. Eu vou olhar para a minha vida e está tudo certo. Eu não vou me dispor a ajudar, a tratar aquela pessoa que precisa. Mas Jesus não está falando aqui que nós devemos ser isentões, mas devemos tirar essa trave para ajudar os nossos irmãos, para corrigir com amor, para levá-lo de fato a se arrepender das suas faltas, como em Mateus 18. É para isso, não é para ficar estagnado, parado, não vou me envolver na vida de ninguém. Aqui em São Paulo, tanto na capital quanto no interior, eu vejo, infelizmente, isso de uma maneira muito mais fácil. As pessoas têm dificuldade de se relacionar uma com as outras para poder tratar, para poder ajudar, para caminharem juntos para a glória de Deus, para repreenderem e serem repreendidos. Mas isso é necessário. O teu irmão. E quando isso não acontece, os efeitos são terríveis. Isso traz censura. Às vezes junto os grupinhos, falar de um irmão, de uma irmã, por falar, sem saber de fato o que aconteceu ou numa ação errada. E essa pessoa passa a ser censurada. Infelizmente, dentro das igrejas tem uns grupinhos, eu só me envolvo com fulano. É de acordo com o cliente. Se tal pessoa, ela tem os mesmos pensamentos que eu, se ela comunga das mesmas coisas, se ela gosta das mesmas coisas, e ela não age de uma maneira que eu acho estranho, eu vou me aproximar. Mas se tem a outra que é errada, às vezes comete uma coisa que eu não gosto, é uma pessoa que mostra mais os seus pecados, então deixa ela de lado. Isso é o que? Censura. Censura por censura. Isso se torna prejudicial ao nosso próximo. Quando muitas vezes também nesse espírito de julgamento a gente dá falso testemunho, faz falsas acusações. Talvez você aqui nesta noite já sentiu isso, de passar por determinados julgamentos incoerentes. De alguém te acusar de algo que você não cometeu, mas não ter a coragem de chegar perto de você e perguntar de fato se isso tinha acontecido. Se você de fato tinha falhado. Se você tinha pecado contra Deus, não. Julgamento por julgamento. E quando você sabe disso, você se sente uma pessoa injustiçada. E por que fazer o mesmo com outras pessoas? Converse com teu irmão, pergunte a teu irmão. Verifique as coisas antes de trazer qualquer tipo de repreensão. Esse pecado, querido, já que está falando de igreja, afeta o corpo. Santificação no Novo Testamento, de maneira ampla, não acontece de forma individual, mas acontece com o corpo de Cristo. Santificai-vos uns aos outros. O que Paulo mais usa nas suas cartas em termos de expressão, uma das coisas que Paulo mais usa é a ideia de uns aos outros. Pedro também. A santificação é de maneira comunitária. E como, cometendo esse pecado, nós podemos santificar uns aos outros? Isso afeta o nosso relacionamento com o próximo, mas também afeta o nosso relacionamento com Deus. Porque quem vive nessas práticas não está de acordo com a vontade do Senhor. Portanto, queridos, ter discernimento para julgar nos leva a uma autocorreção. Deixa eu ver a minha vida primeiro, para depois eu ajudar o meu próximo. Porém, tem uma terceira coisa aqui. Ter discernimento para julgar conforme a vontade de Cristo
traz a percepção sobre o tipo de julgamento apropriado. Jesus está falando até o verso 5, não julgueis, tome cuidado com isso aí, deve ser feito, mas tem uma proporção exata. Agora, no verso de número 6, Jesus vai mostrar algo um pouco mais específico, só que de maneira contrária. Olhando para o verso 6, não tem como dizer com 100% de certeza que há uma íntima ligação com o que foi dito antes. Faltam elementos sintáticos no texto grego para poder afirmar isso. Mas algo que está claro aqui é que se antes Jesus falou sobre o julgamento errado, no verso 6 ele passa a ensinar como aplicar um julgamento correto que o discípulo de Jesus Cristo é chamado a exercer. Ele diz o seguinte: não deem aos cães o que é santo, nem joguem as suas pérolas diante dos porcos, para que estes não as pisem com os pés, e aqueles, voltando-se, não estraçalhem vocês. Convém sermos sábios ao escolher onde investir o nosso tempo e esforço em compartilhar verdades espirituais. E é essencialmente isso que Jesus Cristo está falando aqui nesse texto. Quando ele diz assim, não lancem aos cães o que é santo e nem pérolas aos porcos, nós devemos entender que cães e porcos estavam entre os mais depreciativos animais no vocabulário judaico. Por quê? Porque eram conhecidos como animais impuros. Quando fala de cães aqui, se você tem um pet em casa, todo bonitinho, que você cuida, aquela coisa toda, bota uma xuxinha ali, os pets cabeludos, você gasta uma fortuna com pet shop. Não é desse tipo de cão que Jesus está falando aqui, mas está falando de cães selvagens, terríveis, abruptos, de escória, que viviam no meio da rua, que mordia pessoas, que comia restos de carne. E esses animais eram considerados impuros no meio do povo judeu. Da mesma maneira o porco selvagem, aquele que era impuro. E para o judeu o porco era um dos animais mais impuros que existiam, e detrimento aos ensinamentos também da lei de Deus. Jesus aqui ele não está depreciando tipos étnicos de pessoas. Por exemplo, os judeus eles diziam que os samaritanos eles eram o quê? Cães, sem valor, certos bichos que não deveriam ser considerados. Eles denominavam os samaritanos dessa maneira. Jesus não está falando isso, mas ele está se referindo aqui a pessoas pelas quais nós não devemos insistir no que se diz respeito à pregação do evangelho. Santo e pérolas aqui são sinônimos da verdade, do evangelho de Cristo Jesus. Jesus sempre utilizou esse estilo enigmático para trazer os seus ensinamentos como era propício de um mestre da época. Mas, de maneira geral, Jesus está falando justamente sobre prolongar o evangelho e as sagradas escrituras às pessoas que desrespeitam, desprezam e rejeitam da mesma maneira como cães e porcos fariam com coisas preciosas como uma pérola. Se você joga uma pérola ao porco, ele vai fazer o quê? Ele vai pisar nela. Ele não vai dar valor a ela. E assim também eram os fariseus, por exemplo. Eles ouviam as verdades de Deus, eles conheciam as verdades de Deus, mas eles desprezavam a verdade de Deus e o Filho de Deus. Mas quando nós olhamos para Mateus capítulo 10, dos versos 14 a 15, isso fica fácil para nós também entendermos. Jesus vai falar com aqueles que ele havia comissionado para a pregação do Evangelho, que eles, chegando numa casa, se não fossem bem recebidos, deveriam sacudir a poeira dos pés e saírem dali. Não era para insistir. Se eles não quisessem ouvir o evangelho, não guardassem o evangelho, não tinha por que ficar ali na casa daquelas pessoas. Em certo sentido, tem a ver também com um princípio que é encontrado no Salmo de número 1, de não se assentar e não viver próximo da roda dos escarnecedores. Devemos discernir quem são essas pessoas. Esse é um julgamento correto a ser feito. É esse o julgamento correto. Quantas pessoas você conhece, por exemplo, que você prega o evangelho há muito tempo? Eu tenho familiares que eu conheço desde quando eu nasci. E eu prego evangelhos para eles, mas não ouvem, não guardam, não foram convertidos. Por que eu vou ficar ali falando o que eles já sabem? Às vezes um amigo você conhece, um colega de trabalho,
Você está falando do evangelho, a pessoa até ouve você, mas despreza tudo aquilo. Saia dessa e vá para outra. Vá pregar o evangelho às pessoas. Diversifique aí essas pessoas que você está pregando. Vá atrás de outras, pregue o evangelho. E nós devemos ter discernimento para isso. Então, essa é uma maneira certa de julgar determinadas situações e as ações das pessoas. Não seja excessivamente crítico com os outros, mas também não seja ingênuo em relação aos oponentes cruéis da verdade de Deus. Sabe uma coisa que tem ferido o meu coração? É ver homens, pregadores do evangelho que eu admiro, que agora estão sempre pregando em determinadas igrejas que não querem saber do evangelho verdadeiro. E sabe qual é a desculpa? Tem uns fãs, né? Os fãs, os idólatras. Não, ele vai lá pregar para poder mostrar a essas pessoas que existe um evangelho reformado, bíblico, verdadeiro. Será? Olha a pregação deles lá. Sim, fala de verdades bíblicas, mas não há confronto. Qual deles chega nessas igrejas que vende bênçãos? Nessas igrejas que vivem de experiencialismo? Dessas igrejas onde as pessoas vão lá consumir produtos como uma espécie de boate, como uma espécie de loja e dizer: esse não é o verdadeiro evangelho, vocês estão pecando contra Deus, se continuarem assim vão para o inferno. Qual deles que fazem isso? Não fazem. Infelizmente agora, uma determinada church aí, 2 pregadores que nós, não vou citar nomes, admiramos muito, foram convidados para um congresso neste lugar. E veja, o camarote custa simplesmente 500 pilas. Mas você pode comprar a pista também. O ingresso é válido. Portanto, queridos, evitemos isso. Lançar as pérolas do evangelho a quem não quer nada com o reino de Deus. João 3,17. Porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Cristo Jesus, ele foi julgado, ele foi condenado por Deus. Deus não é um Deus amoral, ele não deixa de julgar. Deus é justo em seu julgamento. Mas o julgamento que era para nós recaiu sobre Cristo Jesus. Ele veio ao mundo não para condenar, porque se fosse para condenar, para julgar como nós merecíamos, tinha acabado. Mas para que o mundo fosse salvo por ele. Nós fomos salvos pela misericórdia de Cristo em julgar. E devemos ser assim também, misericordiosos no nosso julgar. É isso que nós vimos em Romanos capítulo 2. É isso que as Escrituras nos mostram aqui. Portanto, queridos, adotemos esse princípio aqui ensinado pelas Sagradas Escrituras. Mas lembremos-nos também que foi por causa disso que nós temos também hoje a oportunidade de participar da ceia do Senhor. Porque Jesus levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que nos traz a paz, a justiça, a ira de Deus recaiu sobre ele e pelas suas pisaduras nós fomos sarados. Neste momento nós vamos participar da ceia do Senhor, expressando esta verdade e também ressaltando na nossa vida, como nós acabamos de ouvir, que devemos ter discernimento para julgar piedosamente, porque recebemos a misericórdia de Deus que nos salvou em Cristo Jesus. Passemos para a ceia neste